Vamos voltar ao terceiro bloco. Esse bloco será um círculo fechado de perguntas sobre tema de gestão pública e temas de natureza geral. Será feito uma pergunta de cada tema para o candidato. Esse candidato terá 3 minutos para responder. Em seguida, outro candidato que vamos fazer o sorteio aqui agora, terá 2 minutos para comentar a resposta do candidato anterior. Então, seguindo o sorteio pela ordem, o primeiro candidato, Emílio Vasconcelos. O segundo candidato, Elson Copafé. O terceiro candidato, Leone Maciel. E o quarto candidato, Márcio Reinaldo. Dando sequência, então, ao terceiro bloco, vamos sortear a pergunta, cujo tema será gestão pública e temas gerais. Então, pela ordem, candidato Emílio responde essa pergunta em 3 minutos e o candidato Elson Copafé complementa, em 2 minutos. Tributação. É sabido que na administração pública só se pode fazer aquilo que está na lei. E um dos grandes problemas da grande maioria das cidades é o desequilíbrio das receitas e despesas. Existe alguma proposta de se enviar para a Câmara de Vereadores um projeto de lei para aumentar os impostos, já que existe uma defasagem muito grande dos mesmos em Sete Lagoas, principalmente o IPTU? Como equilibrar as contas se as despesas encontram-se em crescimento desproporcional às receitas? Vou responder pela ordem da pergunta. Não existe proposta alguma, de forma alguma, nesse momento de crise, de mandar para a Câmara aumento de impostos em Sete Lagoas. Pelo contrário, nós queremos sim aumentar a arrecadação, mas é aumentar tendo eficiência na cobrança dos impostos. Cobrar de quem tem que pagar e não está pagando, ou está pagando muito pouco. Nós temos que ser criativos para aumentar a arrecadação, também não é só através de impostos. Nós temos diversos mecanismos previstos na legislação federal que atingem o município, como os estatutos das cidades, por exemplo, que nos permite fazer operações consorciadas urbanas, onde os empreendedores vão ter que participar com algum empreendimento em Sete Lagoas. Então, nós temos uma série de medidas. Nos impostos municipais, eu tenho uma proposta que é o contrário. É no momento de crise a gente rever a tributação municipal, por exemplo, do ISS, para bater do cálculo do ISS das empresas que recolhem em Sete Lagoas, aquilo que elas comprarem aqui, aquilo que elas comprarem que for produzido aqui, e principalmente os serviços que elas demandarem aqui. É uma forma da gente reforçar a economia local. É uma forma da gente manter os empregos nesse momento de crise. Eu espero que seja temporário, depois a gente volte para o cálculo original. Agora, não é só aumentar a arrecadação. PPPs, diversos mecanismos modernos podem ser feitos. Hoje já se fala em PPI. Sete Lagoas não pensa nisso. Nós pensamos e vamos colocar em prática para trazer uma receita adicional. Nós podemos ter algumas concessões, algumas associações, algumas criações de empresas, uma reforma patrimonial que vá dar uma arrecadação extra à prefeitura. Mas o mais importante é a reforma administrativa, onde a gente vai ter uma máquina eficiente. A máquina eficiente significa redução de custo. Não estou falando em demissão de funcionário, mas falo abertamente em corte dos absurdos, mais de 600 cargos de confiança que nós temos em Sete Lagoas, mais da metade do que tem, por exemplo, a capital Belo Horizonte, mais do dobro do que tem, por exemplo, a cidade de Montes Claros. Nós vamos enxugar a máquina por aí. Mas mais do que enxugar de diminuição de cargos, é dar eficiência, é fazer uma profunda reforma administrativa que vai definir muito claramente as atribuições dos órgãos, as responsabilidades da prefeitura e como atingi-las. Isso também nós vamos fazer. Obrigado, candidato Emílio Vasconcelos. Para comentar essa mesma questão,
Pergunta sobre tributação, candidato Elson Copafé. Como aumentar tributos? Como empresário, eu sei o que é carregar uma carga pesada de tributos nas costas. Eu sei o que é chegar no final do mês e ter que arcar com a taxa exorbitante, muitas das vezes sem ter condições de pagar. Aumentar IPTU? Jamais. Nosso IPTU já é caro demais. Eu acho o seguinte, eu tenho um lema na minha mente, o seguinte: se você tem um custo mais baixo de impostos, se você cobra um preço abaixo, você dá condições para que todos possam pagar. Se você aumenta demais, muitos não pagam, porque não têm condições de pagar. Então, eu prefiro que a gente tenha uma taxa baixa em condições para que todos possam pagar, do que aumentá-la e ficar a ver navio e não receber nada. Então, gente, aumentar impostos, isso não significa arrecadação maior. Eu acho que quando a gente arrecada mais é quando a gente baixa os impostos, porque assim você dará condições a todos de pagar. A gente deve, sim, ter tributos, tá? Mas em condições que todo mundo possa pagar. Agora, como aumentar tributos para a nossa cidade? A nossa cidade hoje tem uma evasão muito grande de empresas. Os altos fornos estão todos fechados. Por que não atrair novos investimentos para Sete Lagoas? Mas investimentos que venham para antes de ontem, não é para amanhã, como a China, que vai vir, mas não vem. Vamos atrair empresas que dão suporte para antes de ontem. Por que não transformar essa cidade aqui num grande polo calçadista, num grande polo de confecção? Ida em Nova Serrana, ida em Divinópolis. Copiar o que deu certo não é invejar de ninguém, não. Nós temos que fazer isso, atrair aquele empresário para cá, que aí sim nós geraremos emprego e renda. Isso é muito importante para essa cidade, a partir do momento que tenha pessoas sérias e que conheça realmente o caminho das pedras. Obrigado, candidato Elson Copafé. Gentileza. Próxima pergunta sobre o tema de gestão pública e temas gerais. Candidato Leone Maciel. Tema cultura. Segundo o cientista político José Álvares Moisés, a cultura e as artes são dimensões fundamentais da vida humana. Por meio delas, as pessoas atribuem significação simbólica à sua experiência cotidiana, definindo e transformando o sentido de atividades como a luta pela sobrevivência e o trabalho. A cultura faz isso porque acrescenta valor à vida das pessoas, seja do ponto de vista material, ao torná-las mais qualificadas e mais valiosas em seu ambiente profissional, seja do ponto de vista ético e moral, ao estimular o seu refinamento espiritual e estético e ao melhorar a sua autoestima. Se eleito, como seu governo tratará a questão cultural no município? Já existe, amigos, um plano municipal de cultura. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar a condição da execução desse plano. E quando você fala em cultura, é preciso conhecer a sua cidade, as tradições e a cultura da sua terra. E nós vamos fazer isso com grande competência. Porque eu tenho falado constantemente que o nosso governo será democrático. Nós sabemos ouvir. Nós vamos ouvir. E quem sabe das coisas é as pessoas que participam do segmento. Quem sabe de cultura é quem realmente participa do movimento cultural. Quem sabe de obra é engenheiro, quem sabe de educação é professor, quem sabe de saúde é médico. É dessa forma que nós vamos governar, sabendo ouvir, para errar menos e para voltar a Sete Lagoas uma cidade feliz. É isso que nós queremos, fazer diferente, com eficiência de gestão, fazer realmente o que as pessoas querem. Não adianta ter plano de governo inviável. É preciso fazer com que, primeiro, conhecer a nossa gente e depois investir realmente nas pessoas que praticam cultura, nos artistas e em todo segmento. Mas nós vamos ouvir, em primeiro lugar, o Conselho de Cultura. É o mais importante e vamos fazer isso. Obrigado, candidato Leone Maciel. Para explanar sobre o mesmo tema, candidato Márcio Reinaldo. Eu acho esse tema, cultura, muito especial. E, de certa forma, eu creio que Sete Lagoas tem passado por mudanças e transformações muito significativas nessa área. Não só festivais, como o Festival de Inverno, junto com a Universidade Federal de São João del Rei,
como as viradas culturais aqui em Sete Lagoas, que movimentam milhares de artistas desta terra. Então, são atividades e atribuições que nós queremos implementar e continuar revigorando a cada dia. Temos um plano para que o Palácio da Cultura aqui em Sete Lagoas seja estabelecido, para que nós tenhamos não só teatros e áreas para concertos e apresentações definitivas da área artística, mas que Sete Lagoas dê oportunidade verdadeira aos seus artistas de se fixarem e que ela, Sete Lagoas, tenha uma evolução muito significativa nesse ângulo, porque realmente a cultura é muito deixada em segundo plano quando qualquer dificuldade econômica surge. Mas eu acho que é aí que reside a sabedoria daqueles que acreditam num povo melhor, num povo mais culto e evoluído. E para isso, a prioridade da cultura deve ser mantida e preservada de forma que Sete Lagoas realmente mostre evoluções. A nossa Casa da Cultura, que estava bastante depreciada, eu convido a todos depois para passar por lá, porque realmente houve uma transformação positiva. Obrigado. Continuando no tema gestão pública e temas gerais, o próximo tema é infraestrutura. Responderá o candidato Emílio e, na sequência, o candidato Elson Copafé. A infraestrutura urbana do município ainda é muito precária. Nosso esgoto não é tratado, o escoamento das águas de chuva causam transtornos em diversos pontos da cidade e os buracos estão espalhados por diversas ruas. A capacidade de investimento da prefeitura é muito pequena. Então, qual seria a saída para resolver estes problemas? Obrigado e parabéns pela pergunta. Eu disse aqui que estou aqui, sou o candidato, porque tudo tem que mudar em Sete Lagoas. A infraestrutura nossa tem se deteriorado ao longo dos anos, não precisa falar para ninguém, basta andar em nossas ruas. A pergunta começa para falar sobre o esgoto. Sete Lagoas veio construindo, a Sete Lagoas pujante que nós tivemos no passado, veio construindo um modelo que fez que ela fosse a segunda cidade do Brasil a ter 100% de água. Na época, 90% de esgoto. Nós éramos avançados. Quando fui secretário de Planejamento, lá em 1991, 92, fiz a Avenida Sanitária do Boqueirão, a primeira de Sete Lagoas com emissários de esgoto. Era um modelo que vinha sendo implantado. Sete Lagoas, para quem não sabe, todo o seu esgoto teria que ser jogado na bacia do Diogo. Para isso foram construídas diversas bombas nas outras bacias para bombear e descer para a gravidade para o Diogo. Nós fizemos os primeiros emissários. Depois outros prefeitos continuaram fazendo esses emissários. Para que eles servem? Para que o esgoto não caia no córrego e seja conduzido até uma futura estação de tratamento de esgotos. O que nós temos hoje? Os córregos continuam poluídos, porque vai vazando, não há manutenção nos emissários e o esgoto não corre mais nele, vai para o córrego. O que nós temos hoje? Todas as demais bacias estão poluídas, porque as estações de bombeamento não funcionam mais. Então, o que eu estou querendo dizer é que hoje estão se discutindo, e há verba de fundo perdido, 70 milhões de reais para a construção da ET, Estação de Tratamento de Esgoto. Nós temos que ter mais força política para trazer esse dinheiro, ele está lá em Brasília. Mas não adianta fazer uma ET, porque o esgoto não vai chegar lá do jeito que está. Então, quando eu falo, gente, em mudança administrativa em Sete Lagoas, é isso. Nós temos que buscar eficiência, nós temos que buscar resultado. Porque não adianta isso, tudo que eu falei, que veio sendo construído por gerações, e eu participei dessa construção, hoje está aí, investimento de milhões, sem utilidade, e nossos córregos continuando sendo poluídos, e nós falando em 60 milhões numa estação de tratamento de esgoto, e hoje o esgoto não vai nela. Então a estrutura é talvez, depois da segurança e da saúde, que hoje estão em colapso, é o maior problema de Sete Lagoas. Nós teríamos que rever toda a nossa rede de saneamento, água e esgoto. O ideal seria que trocássemos tudo, mas estamos falando em R$500 bilhão. É quase que um orçamento anual do município. Mas nós temos que saber que isso é feito. Porque nós sabemos que hoje não adianta recapear uma rua.
Porque uma semana depois, se não for no dia seguinte, está vazando esgoto, vai ter que abrir, vai ter que trocar ali. E pior, troca como tiver no almoxerifado sai, e não como está lá debaixo da rua. Então nós temos que avançar muito, mas nós temos que entender. E eu entendo, e a população sabe o que eu estou dizendo. Sete Lagoas não pode continuar mais sendo tratada como está, como vem sendo tratada nos últimos anos. Sete Lagoas tem que mudar o seu modelo político, tem que mudar o seu modelo administrativo. E é por isso que eu estou aqui. Obrigado, candidato Emílio Vasconcelos. Dando sequência a esse mesmo tema, candidato Elson Copafé. Esse modelo político realmente tem que mudar. E acabar com aquela reixa, né, de não concluir obras que o anterior começou. É muito bacana se a gente se preocupasse, igual o Emílio falou aqui agora. Sete Lagoas hoje vive assim uma concorrência imensa, né? Água potável disputando com esgoto no subsolo. Então isso aqui em Sete Lagoas já há muitos anos. Tem local que ainda tem manilha de barro. Isso é inadmissível por uma cidade que tem uma arrecadação fantástica igual essa cidade nossa. Sete Lagoas é uma cidade hoje bem industrializada. E tem condições para se fazer isso sim. Agora, poxa vida, por que eu não faço nos meus 4 anos? Eu pego ali 4 anos, inicio essa obra. Faço um pouco hoje, outro amanhã, certo? E vou dando sequências. E ter a consciência de que cada prefeito que foi eleito, que faça, dentro desses 4 anos, um pouco desse trabalho. Porque a partir do momento que eu iniciar um trabalho, eu gostaria, se dentro do espaço de tempo, aquilo que eu concluí, que o outro dê início àquele trabalho que foi feito também, e dê sequência, para que um dia a nossa cidade esteja toda, com as redes de esgotos todas novas, sem problemas de entupimento, a nossa água potável bem canalizada, para que a gente possa ter uma cidade melhor, uma cidade mais saudável. Só que para isso tem que ter responsabilidade daquele que pegar o pleito seguinte. Não é simplesmente por picardia, não dar sequência na obra que foi iniciada. Então, para se fazer uma obra imensa, de um valor imenso, como o Emílio citou aqui agora, tem que ter responsabilidade do pleito seguinte. Eu, se eleito, vou dar início a esse trabalho, porque não adianta você querer recapear as nossas ruas, sabendo que aquele esgoto, as linhas de esgoto estão deterioradas, as linhas de águas potáveis estão deterioradas, candidato. E ninguém pode fazer nada. Obrigado, candidato Elson Copafé. Para encerrar o terceiro bloco, o último tema. Desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda. Responderão os candidatos Leone Maciel e, na sequência, Márcio Reinaldo. Criar espaços públicos de desenvolvimento de oficinas para a geração de renda e de iniciativas em economia solidária. Regularizar o trabalho precário ou informal. Promover estudos voltados à identificação de novos mercados produtivos, visando maior desenvolvimento do processo agrícola, industrial e comercial do município. Oferecer incentivos para empresas se instalarem no município. Organizar um sistema público de informação e acompanhamento online de oferta e procura de emprego. Criar ou ampliar um espaço de venda de produtos criativos locais como doces e artesanatos. Regularizar áreas de ampliação do distrito industrial com incentivos fiscais e infraestrutura. Muito se tem falado sobre os investimentos do desenvolvimento econômico para a geração de emprego e renda, que é um dos fatos mais agravantes no Brasil nesse momento, com aproximadamente 12 milhões de desempregados. No seu governo, como pretende atenuar este grave problema do desemprego? Na verdade, quando se discute a cidade, precisa ter experiência para discutir. Precisa conhecer a cidade. Não simplesmente discutir por discutir. Me recordo que quando assumi a prefeitura, a nossa economia era uma monoeconomia. Nós temos que agradecer a presença da siderurgia em Sete Lagoas, mas em qualquer crise a cidade parava. Nós ficávamos à mercê do ferro-gusa, essa indústria que foi nossa salvadora por muitos anos. E com isso, nós empenhamos para buscar novas empresas. E as novas empresas estão aí. Como a Ambev, vocês lembram da luta que nós empenhamos para cortar pé de piqui, para gerar a Ambev?
Mas ninguém se preocupou em refazer o parque do piqui, que era obrigado a plantar, para cada pé de piqui extraído, era obrigado a plantar 25. Ninguém cobrou isso. Cadê os ambientalistas? Também trouxemos a Brenan Cimentos. Era o sonho de Sete Lagoas. Com isso, nós diversificamos o nosso parque industrial. Incentivamos a Modulax, incentivamos a Coman, a Montic, a Tiberina e tantas empresas. Para quê? Para gerar emprego e renda. Gerando emprego e renda, gera segurança. Gerando emprego e renda, aumenta a arrecadação do município. E nós vamos continuar fazendo isso. Mas o que nós vamos exigir das empresas? A partir do momento que nós incentivarmos a empresa a vir para Sete Lagoas, nós queremos somente uma coisa, que você contrate pessoas de Sete Lagoas para buscar o primeiro emprego, para gerar emprego para os nossos jovens. É dessa forma que nós vamos fazer. Nós temos experiência para isso, fizemos e vamos fazer, com certeza. E com tudo isso, meus amigos, eu gostaria de dizer também que eu não asfalto 10 metros, eu não faço 1 centímetro de asfalto, enquanto faltar dinheiro para a educação, para a saúde e para todas as políticas públicas. Não faço isso. O que nós precisamos também, complementando a pergunta, é fazer com que o emprego seja mantido. E como manter emprego em Sete Lagoas? Pagando os funcionários da prefeitura, que significa mais de 20 milhões por mês. Com isso, o funcionário gasta em Sete Lagoas. Gastando em Sete Lagoas, o dinheiro fica aqui e mantém emprego, como o shopping center, que também nós trouxemos. Para fazer o shopping center, nós combinamos com o Antônio Pontes. Nós fizemos a perimetral ali e você faz o shopping. Negócio fechado. E lá vocês verem a geração de empregos, como é no shopping center. E vamos continuar desse jeito, não achando que vai fazer. Mas nós temos experiência também como empresário. Toda vida, eu peguei o Colégio Padre Amato com 200 alunos para os 1.200 alunos. Peguei o Colégio de Minas Gerais com 100 alunos para os 1.000 alunos. E assim fui. Deixei o meu governo com 65% de aprovação. Tempo encerrado, candidato. Então, é assim que se faz, não achando as coisas. Obrigado, candidato Leone Maciel. Falando sobre o mesmo tema, candidato Márcio Reinaldo. Realmente, esta área do geração de renda, emprego, é o desafio do momento, é o desafio do Brasil. E certamente, Sete Lagoas poderá ser uma referência dentro de Minas Gerais e do Brasil, diante das oportunidades que possam surgir ou que as autoridades possam buscar. A iniciativa brasileira hoje, em termos de empreendedorismo, se mostra muito reticente e até mesmo receosa de tomar certas atitudes diante do quadro geral. Mas, no momento que se vê um quadro desse, você tem que se movimentar por todo mundo. Você não pode parar e esperar que as coisas aconteçam ou que venham, como em outros momentos foram possíveis chegar. Tanto em termos de investimento de infraestrutura, como em termos de empreendedorismo, como nós tivemos aqui. Mas nós fomos atrás e estamos atrás. A OMP Estevanato é uma realidade que chega a Sete Lagoas e até dezembro estará concluída. É uma indústria italiana de vidros e frascos que aqui está. E que neste momento já tem mais de 50 engenheiros de Sete Lagoas contratados por eles e treinados na Itália e no México. Então, eu creio que esse é um modelo que nós temos que perseguir, como a indústria de equipamentos de água e esgoto, que uma indústria lá da cidade de Xingue acaba de chegar a Sete Lagoas para se instalar. Obrigado, candidato Márcio Reinaldo. Com a explanação do candidato, encerramos aqui o terceiro bloco. Agradecendo a TV Sete Lagoas, Canal 9 NET, portal7.com.br, Jornal Hoje Cidade e Rádio Eldorado AM 1300 Sete Lagoas. Vamos fazer um pequeno intervalo de 2 minutos
E voltamos para o quarto bloco, onde o candidato pergunta a outro candidato.